Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2022, segunda fase, sobre eletroquímica e pilhas. Não sei se você já viu um totem escrito proteção catódica perto de um gasoduto e ficou se perguntando o que isso significa. Nesta aula eu vou te explicar o que isso tem a ver com corrosão, pilhas e metal de sacrifício. Vindo aqui para a questão, nós vamos ter o seguinte: nas vias públicas é possível encontrar totens conforme os representados na figura. Tá? Então, isso aqui são os totens. Em um deles, a inscrição com gás, indicando que ali passa um gasoduto da empresa distribuidora de gás. No outro está escrito prote catódica, o que indica que há uma proteção catódica no gasoduto. Ok? Então, essa informação que a FUVEST está nos passando, para entendermos o que isso quer dizer. E aí, vindo para o item A, nós vamos ter o seguinte. Sabendo que o gasoduto é constituído de aço, responda o item A. No sistema do gasoduto apresentado, o gasoduto é o ânodo ou o cátodo da célula eletroquímica. E ele quer que justifiquemos a nossa resposta. Então, vamos começar por onde? Então, quando você vê um totem desse, o que você tem que enxergar? Como ele está falando sobre cátodo e ânodo, você tem que lembrar das suas aulas de eletroquímica, onde você tinha dois eletrodos imersos em uma cuba e com isso você conseguia ter uma diferença de potencial. Você tinha uma corrente elétrica, você tinha uma voltagem ocorrendo aí no seu sistema. Então, o que você tem que puxar na sua ideia, na sua mente, é isso aqui. Então, você tem duas cubas, uma está mergulhado um eletrodo, na outra está mergulhado outro eletrodo. Aqui a gente tinha um metal A, que no início ele não estava corroído no início, aqui estava totalmente preenchido. E aqui, esse outro eletrodo também tinha essa base aqui. Ele era retangular desse jeito. E aí, conforme a reação vai acontecendo, um dos eletrodos tem a sua massa aumentada e o outro eletrodo tem a sua massa diminuída. Ele está sendo corroído. E é isso que a gente quer evitar aqui. Então, aqui embaixo passa uma tubulação de gás e a gente não quer que essa tubulação de gás ela seja corroída, porque isso seria um prejuízo. Teria que quebrar todo o chão, trocar essa tubulação de gás, interromper o gás por um período. Então, tem como evitar que a tubulação de gás, que é de aço, seja corroída? Sim. Como que a gente consegue fazer isso? Usando essa proteção catódica. A gente está usando aqui um metal de sacrifício. Então, quando a gente aprendeu pilha, depois a gente começa lá a ver um pouco de bateria e vamos falar sobre corrosão. Então, para falar de corrosão, a gente tem que ter entendido o que é a pilha, ter trabalhado com o potencial padrão de redução, e aí a gente consegue entender o que está acontecendo numa corrosão, ok? Então, um dos eletrodos aqui foi corroído e o outro teve a sua massa aumentada. Então, quem que é o anodo e quem que é o catodo aqui? Então, o que a gente tem que lembrar das nossas aulas? Que no anodo é onde ocorre a reação de oxidação e no catodo é onde ocorre a reação de redução. Então, quando a gente vem para cá, eu coloquei aqui uma reação de oxidação. Como eu sei que é uma reação de oxidação, o elétron aqui ele está do lado do produto. Então, o A ele está perdendo o elétron. Ó, é o A perdendo o elétron está saindo. E aí ele vira o A+. Está virando aqui, podia ser qualquer metal aqui. Tá? Então, tinha um metal A que virou um cátion metálico e ele perdeu um elétron. Só que esse elétron vai ter que ir para alguém. Quem que vai receber esse elétron? Vai ser o metal B, o eletrodo B. Então, aí esse B+, que está aqui, ele recebe o elétron. Então, aqui está acontecendo a oxidação. Ó. O A está sendo oxidado. O A está sendo oxidado. Então, o A está sendo corroído, oxidado. Está perdendo o elétron. Então, o elétron está vindo aqui pelo fio. O elétron está vindo aqui. Vai chegar nesse eletrodo. Aí, esse B+, está em volta do eletrodo B. Então, esse B+, que está aqui, ele recebe esse elétron
E aí ele vai formando B, ele vai formando o metal B aqui. Então, por isso que ele vai ter a sua massa aumentada. Enquanto que aqui, conforme ele foi perdendo o elétron, ele foi formando cada vez a mais aqui. Cada vez vai formando mais cátion metálico aqui, devido à corrosão do A. Então, o A está sendo corroído e está virando A+, está sendo oxidado e virando A+. Então, a concentração desse lado de A ela vai aumentar, em consequência, a concentração de B aqui ele vai diminuir. Então, imagina que aqui tem vários B+. Vários B+. Está tudo em volta aqui. Então, imagina que tem um monte de B+, em volta. A hora que esse elétron veio daqui, dessa reação, essa reação está perdendo o elétron vem pelo fio, aí chega aqui, aí como tem o B+, em volta, esse elétron vai para o B+, ele vira B, e esse B vai se acumulando aqui como metal. Então, ó, aqui é o metal B, aqui é o cátion B que está em solução. Então, esse B aqui é o B que está em solução, ele recebe o elétron que o A perdeu, ele vai formando o B. É isso que está acontecendo nesse sistema. Então, quem está sendo corroído? Quem está sendo corroído é quem sofre a oxidação. Ó, quem oxida, quem perde o elétron, é corroído, porque ele deixa de ser metal, ele está partindo de um metal que podia ser qualquer metal, ele passa a se tornar um cátion. E aí, o cátion aqui, que está em solução, ele vira um metal, por isso que aqui tem a massa aumentada e aqui tem a massa diminuída, que vai sofrendo a corrosão. Então, é isso que a gente quer que aconteça aqui. A gente não quer que a tubulação de gás ela seja corroída. Então, a gente vai ver no item B como que a gente vai fazer isso. A gente vai escolher o metal para ser utilizado como metal de sacrifício no item B. Então, esse cara tem que ser conservado, tem que acontecer isso aqui, e aqui tem um metal, tem uma barra de metal, um pedaço de metal aqui, que vai ter que ser oxidado, e a tubulação de gás aqui, ela vai estar conectada aqui, de alguma forma, por um outro metal, por um fio, para que esse cara seja oxidado e esse cara não seja oxidado, esse cara continue na sua forma reduzida, ok? Então, a gente sabe o que daqui? Aqui eu coloquei o A, para representar esse cara aqui, que vai ser oxidado, e aqui eu coloquei o B, para mostrar que esse cara tem que continuar na forma reduzida. Então, o A ele está oxidando, e o B, como que eu sei novamente que está oxidando? Porque o elétron está do lado do produto. E esse cara aqui está reduzindo, como que eu sei? O elétron está do lado do reagente. Ok? Então aqui eu tenho a oxidação e eu tenho a redução. Quem que oxida? Quem que oxida é o anodo. Então o A, ele é o anodo. Então ele quer saber se o gasoduto é o anodo ou se o gasoduto é o catodo. Então o gasoduto ele vai ser o catodo, porque o gasoduto é o B, é quem está sofrendo a redução. Então na redução eu tenho o catodo. Então é aqui como se fosse um eletrodo e aqui é como se fosse o outro eletrodo, tá certo? É claro que aqui não é o eletrodo do gasoduto, mas ele está funcionando como um eletrodo que sofre a redução, ok? Aqui tem uma outra questãozinha da FUVEST que eu já resolvi, que eu vou deixar aqui em cima nos cards, onde essa outra questão da FUVEST dá uma exemplificação do que estaria ocorrendo ali embaixo, tá? Isso aqui foi tirado do livro do Burrow, que é Química ao Cubo, tá? A FUVEST pegou essa imagem do livro do Burrow e colocou na sua questão. Então, aqui a gente teria, por exemplo, aqui, ó, seria essa parte do totem aqui. Aí você tem aqui o gasoduto passando aqui embaixo. O gasoduto está passando aqui embaixo. Aí tem um fio de cobre ligando o gasoduto no metal de sacrifício. Então, esse cara aqui vai ter que ter um potencial de redução menor do que o do gasoduto, que nesse caso é um tanque de aço, aqui também é um tanque de aço. Então, o potencial padrão de redução desse metal de sacrifício tem que ser menor do que o do ferro, porque o aço, a base do aço vai ser o quê? Ferro mais carbono. Só que isso a gente vai ver no item B, tá? Eu não vou aprofundar tanto aqui. Então, aí, por que ele está usando um fio de cobre? Porque o cobre tem um alto potencial padrão de redução. Então, ele não vai sofrer a oxidação. Então, nesse caso, esse metal, como vai ter um potencial menor do que o cobre e menor do que o ferro, é ele que vai ser
oxidado. Depois de um tempo você tem que, claro, retirar e colocar outra barra desse metal de sacrifício, e aí você evita com que a tubulação ela seja corroída. Tá certo? Então, vindo aqui para responder para o pessoal da FUVEST o que ele nos pede, quem que o gasoduto é, se é o anodo ou se é o catodo. Então, ó, o nome já diz, ó, proteção catódica, ele está protegendo o catodo, ó. Proteção catódica, esse cara protege o catodo. Aqui eu tenho o metal de sacrifício que está protegendo aqui a tubulação de gás. Então, esse cara aqui é o B que está aqui. Ele é o nosso catodo. Ele tem que se manter na forma metálica dele. Ele não pode se passar na forma de cátion, porque senão ele estaria sendo corroído. Tá certo? Então, no sistema de proteção catódica, o gasoduto é o cátodo. Ok? Estamos respondendo já, pessoal. Da célula eletroquímica. Pois ele não pode sofrer a oxidação. Com isso, ele é o eletrodo que sofre a redução. Para que isso ocorra, o cátodo deve estar em contato com o metal de potencial padrão de redução inferior ao do metal que compõe o gasoduto. Então, como eu falei, se o gasoduto é de aço, ele vai, na hora de colocar enterrado aqui um metal, ele vai escolher, ele vai, bom, qual que é o potencial padrão de redução? Ah, vou tomar como base aqui que o aço é ferro mais o carbono. Então, ele vai pesquisar qual que é o potencial padrão de redução do ferro e vai escolher um metal que tem um potencial padrão de redução inferior ao do ferro. Que é isso que a gente vai fazer agora no item B. Ok? Então, está respondido para o pessoal da FUVEST o item A. Vindo aqui agora para o item B, ó, os potenciais padrões de redução aqui. Então, vamos vir aqui, ó. Considere os seguintes potenciais de redução dos metais, tá? O epsilon padrão. Potencial padrão de redução é dado em volt, ok? E aí, ele quer saber o que aqui? Qual ou quais metais podem ser utilizados para a proteção catódica do gasoduto? Ele quer saber qual desses metais vão me servir como metal de sacrifício. Qual desses metais vai fazer com que o ferro, a tubulação, o gasoduto de aço não seja corroído. A gente vai fazer a escolha do que a gente discutiu no item A. Então, e ele depois quer saber se esse metal será o polo positivo ou o polo negativo da célula eletroquímica. Por isso que eu não falei sobre polaridade no item A, porque a gente vai falar agora sobre a polaridade aqui no item B, ok? Como que eu trabalho com esses potenciais padrão de redução? Então, a gente vai ter que tomar como base o ferro aqui. Okay? Então, quanto que é o potencial padrão de redução do ferro? Menos 0,44 volts. Então, eu vou ter que escolher um potencial padrão de redução menor do que 0,44 volts. Se eu escolher um potencial maior do que 0,44 volts, o ferro vai ser oxidado. E eu não quero que isso ocorra. Então, eu tenho que pegar esse potencial do ferro, eu tenho que comparar quem tem um potencial menor do que o do ferro. E nesse caso a gente vê que o único metal que tem um potencial padrão de redução inferior ao do ferro é justamente o zinco, ok? O potencial do estanho é maior do que do ferro e o potencial do cobre é maior do que do ferro. Por isso que naquela imagem da outra questão da FUVEST tinha um fio de cobre ligando a tubulação que estava enterrada ao metal de sacrifício, que eu tinha comentado. O cobre ele tem um alto potencial padrão de redução, então dificilmente ele será oxidado. Quem vai ser oxidado? O metal que tiver o menor potencial padrão de redução, que a gente vai usar como metal de sacrifício, que nesse caso aqui vai ser o zinco, ok? Então é isso que a gente vai fazer, tá? Outra coisa importante, todas aqui são potenciais padrão de redução, como que eu sei disso? Porque o elétron aqui em todos está do lado dos reagentes. Então, potencial padrão de redução. Então, os elétrons têm que estar do lado dos reagentes. E aqui ele tem o cobre, o estanho, o ferro e o zinco, ok? Então, como eu falei, eu tenho que escolher alguém que tem um potencial padrão inferior, porque aí essa equação do ferro ela é mantida. E aí, ó, o ferro aqui está do lado do produto, ele está sendo conservado. Se eu inverter essa equação do ferro, se eu pegasse, por exemplo, o cobre, a equação do ferro ia inverter. E aí eu ia ter ferro 2+, mais 2 elétrons. E aí o elétron do lado do produto indicaria que o ferro está oxidando. E aí o gasoduto seria corroído. Então eu não quero, eu tenho que manter o ferro do lado do produto e não do lado do reagente. Porque se ele estiver do lado do reagente, aí eu vou ter a equação de oxidação. E aí o gasoduto vai ser corroído.
Então, se eu escolher um desses dois metais, é isso aqui que vai acontecer. O ferro vai ser oxidado, ele vai ser corroído. Então, a tubulação vai ser afetada. Então, essa equação ela tem que ser mantida para que o ferro metálico fique do lado dos produtos e, consequentemente, a reação que tiver um potencial menor, que é só essa do zinco aqui, ela que vai ser oxidada, tá certo? Então, a gente vai pegar esse potencial do ferro, do jeito que está na tabela, esse potencial do zinco, primeiro do jeito que está na tabela. Agora, entre esses dois, esse potencial é menor, então essa equação vai ser invertida. Então, o zinco metálico vai passar para o lado do reagente e o zinco 2+ passa para o lado do produto. E aí, eu não posso esquecer de inverter esse sinal aqui, ok? Então, se eu inverto a equação, eu inverto o sinal. Aí, o que eu tenho agora? Aí o que eu vou fazer? Então, eu vou enterrar uma barra de zinco, tá? E aí, essa barra de zinco vai estar ligada na minha tubulação de gás. Aí, como o potencial do zinco é menor, ele vai ser corroído com o tempo. Então, esse zinco, com o tempo, ele vai sendo corroído. Aí, depois de um tempo, você abre lá, desenterra ele, retira e coloca a outra barra de zinco ligada à tubulação. Dessa forma, você impede que a tubulação que está enterrada ela seja corroída. Para que você tenha o processo de corrosão ocorrendo, o que você precisa ter? Você precisa ter umidade e você precisa que ele esteja em contato com o ar. Enterrado, a tubulação enterrada, ela vai estar em volta por umidade e também vai estar em volta por ar. Então, ela seria corroída enterrada. Então, como que eu evito isso? Colocando um metal de sacrifício. Então, posso colocar um fio de cobre ligando no zinco. Então, imagina que aqui eu coloquei uma barra de zinco enterrada. E aí a tubulação está sendo puxada do fio de cobre até essa barra de zinco. E aí esse zinco ele vai sendo corroído. Depois de um tempo você vai lá, desenterra e coloca outra barra de zinco. E ela vai sempre sendo corroída. Com isso você mantém a tubulação, esse gasoduto, em perfeitas condições. Ok? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos cancelar 2 elétrons com 2 elétrons. Se tem 2 elétrons chegando e 2 elétrons saindo, então eles vão se cancelar. Quem sobrou do lado dos reagentes, o ferro 2+ e o zinco. Quem ficou do lado dos produtos, o zinco 2+ e o ferro. Então, essa vai ser a nossa equação global. Ferro 2+ e o zinco metálico, cátion ferro e zinco metálico. E do lado dos produtos, o cátion zinco e o ferro metálico. Ele continua na sua forma conservada. Ele não está sofrendo oxidação, ele continua na sua forma reduzida, ok? E aí, essa diferença de potencial vai me dar aí 0,32 volts, tá? E isso que nós fizemos está correto, por quê? Porque esse sinal ele deu positivo. Isso aqui indica que a reação é espontânea, isso vai ocorrer, espontânea, isso vai ocorrer. Então, toda a pilha, todo o processo espontâneo tem que dar um potencial positivo. O potencial dando positivo, eu sei que a reação é espontânea e eu sei que esse processo, então, vai ocorrer, ok? Pela essa diferença de potencial ser positiva, ok? E aí, vamos vir aqui. Então, e ele quer saber, esse metal será o polo positivo ou o polo negativo da célula eletroquímica? Então, ele está perguntando do zinco. Esse metal que eu escolhi aqui, ele vai ser o polo positivo ou o polo negativo? Então, é só olhar a equação química. Então, aqui eu tenho a redução. Lembra que a redução ocorre no cátodo e a oxidação ela ocorre no anodo. Então, a redução ocorre no cátodo, por isso que era a proteção catódica, para você manter o ferro, tubulação de aço, na sua forma conservada, não na sua forma corroída. Então, aqui é o cátodo e na equação de baixo do zinco, o zinco está oxidando, está perdendo elétrons. Aqui está ocorrendo a oxidação, então aqui é o anodo. Então, o que eu sei? Que os elétrons estão saindo daqui e vindo para esse eletrodo. Então, o elétron está saindo e chegando aqui. Esse elétron aqui é o elétron que saiu do zinco. O zinco perdeu 2 elétrons, virou o cátion zinco, e esse elétron aqui vem para o ferro 2+, para que ele vire o ferro metálico. Então,
aqui o elétron é carga negativa. Então, o elétron é carga negativa, está vindo para o polo que é positivo. Então, aqui é o polo positivo. Como aqui está perdendo o elétron, aqui é o polo negativo. Então, o eletrodo de zinco, que vai ser o ânodo, ele vai ter aí o polo negativo da célula eletroquímica. Ok? Então, a oxidação, a redução, como a gente viu. Como que eu sei olhando para uma equação? Elétron do lado do produto, oxidação. Elétron do lado do reagente, redução. E aí, como eu falei, aqui o elétron está saindo daqui e vindo para cá. O elétron que saiu daqui chegou aqui. Então, o elétron que é carga negativa, ele com certeza vai para o polo que é positivo, que é o que a gente tem aqui. Então, aqui é o polo negativo. Isso a gente responde para o pessoal da FUVEST. Ok? Respondendo isso aqui em palavras para eles, nós vamos responder o seguinte. Dentre os metais apresentados na tabela, o único que pode ser utilizado para a proteção catódica do gasoduto é o zinco, pois esse é o único que possui potencial padrão de redução inferior ao do ferro, que é o que a gente viu aqui. Com isso, o zinco tende a oxidar, preservando o gasoduto da oxidação. E o zinco será o polo negativo da célula eletroquímica, pois este oxida. Ok? Então, respondemos aí para o pessoal da FUVEST de uma forma bem clara e aplicando tudo que nós aprendemos aí de eletroquímica durante o ensino médio. Ok? Então, passando agora para o último item, o item C, temos aqui uma questão sobre gases ideais. Por isso que a FUVEST nos forneceu a constante e o fator de conversão de graus Celsius para Kelvin e me deu a massa molar do hidrogênio e a massa molar do carbono. Ok? Uma coisa importante de se chamar a atenção aqui é que a gente não vai usar o típico 0,082 atm, litro por mol Kelvin. Por quê? Porque quando a gente usa o 0,082, o nosso volume tem que estar em litros. Aqui o nosso volume está em metro cúbico. Então, aqui a gente está usando um outro valor que a FUVEST nos forneceu. Tá? Então, ela nos forneceu esse valor aqui. Então, percebam que aqui não é o 0,082. Aqui é o 8,2 vezes 10 a menos 5. Tá? Se eu colocasse isso aqui em notação científica, isso aqui é 8,2 vezes 10 a menos 2. atm litro por mol Kelvin. Então, você vê que ele passou de menos 2 para menos 5. Por quê? Justamente devido à transformação de litros para o metro cúbico. Então, são 3 ordens de grandeza, porque ele está passando de litro para metro cúbico. Mas nada me impediria de pegar aqui e transformar esse 1 metro cúbico para 1000 litros, e aí sim eu poderia utilizar o 0,082. Vou chegar na mesma resposta. Mas como a FUVEST me deu o metro cúbico e me deu o R aqui para metro cúbico, então faria desse jeito, tá? Mas se você fizer usando esse 0,082 e em vez de usar 1 metro cúbico usar 1000 litros, você vai chegar na mesma resposta. Ok? Então, vamos ler aqui o que ele está falando aqui no item C. Deixa eu apagar aqui para a gente enxergar o que está escrito no texto. Considere que a composição molar do gás transportado pelo gasoduto Brasil-Bolívia é de aproximadamente 93,5% de metano, 4,1% de etano e 2,4% de gás nitrogênio. Ele quer que calculemos a massa em quilogramas de etano existente em uma seção de 1 metro cúbico do duto, sabendo que a pressão no interior do duto é de 100 atmosferas a uma temperatura de 27 graus Celsius e ele quer que nós apresentemos os cálculos. Uma coisa óbvia, ok? Mas tem que justificar, porque a gente fala, mas não estava escrito. Tem que justificar. Como você vai responder isso aqui pro cara? Só jogar um valor qualquer aí? O mínimo aí é você apresentar os cálculos, tá? Então, uma outra coisa importante aqui. Ele quer saber a massa de etano. Se você não sabe qual que é a estrutura do etano, a fórmula molecular do etano, você já dançou aqui. Você não vai conseguir fazer esse item, tá? Então, o mínimo, ele está falando do etano, um hidrocarboneto muito simples. O et são 2 carbonos, o an, uma ligação simples entre carbonos, e o O, porque é um hidrocarboneto. Então, muito simples, você, para ter chegado na segunda fase da FUVEST,
com certeza você sabe a fórmula molecular e também sabe a fórmula estrutural do etano, ok? Mas se você está pegando esse exercício num material de ensino médio para estudar para o vestibular, você vai ter que saber aí as estruturas de pelo menos alguns compostos orgânicos simples com 2 carbonos, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Então, percebam que ele quer saber a massa. O que ele me deu? Ele está me dando o volume. Só de ele estar me dando esse R aqui, eu já sei que eu vou ter que trabalhar com gás, ok? Está me dando o R aqui, a constante universal dos gases. Então, ele está me dando o volume, ele está me dando a temperatura e ele me dá também a pressão. Então, eu já tenho ó, do PV NRT. Pressão me deu, volume me deu, temperatura me deu, o R me deu. Aqui eu acho o número de mols, ok? Então, ele já me deu tudo, a gente vai fazer isso aqui em relação ao etano, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Justamente podemos usar o PVNRT, depois a gente faz a transformação de mol para quilograma. Mas eu podia já pegar, em vez de usar a variação de PVNRT, né? Então, PV igual, o que é o número de mols? É a massa pela massa molar, vezes o RT. Então, aí eu já obteria o valor em massa, depois era só passar para quilograma, tá? Então, a pressão vezes o volume, o que é o número de mols? A gente vê, o número de mols é a massa pela massa molar. Então, onde tinha o N, eu substituo a massa pela massa molar. E aí, esse cara subiria para cá multiplicando. Então, ficaria M é igual P vezes V vezes a massa molar, dividido por RT. Poderia fazer dessa forma também, ok? Então, vai chegar na mesma resposta, que aqui eu já chegaria na massa direto. Da outra forma, a gente chega no número de mols. Depois, usando isso aqui, a gente transforma para massa molar e descobre qual que é a quantidade relacionando com esses 4,1%, ok? Então, vamos lá. Então, número de mols é igual a pressão vezes o volume, dividido por RT, tá? E aí, temos todos. Pressão, volume, temos o R, que está aqui, e a temperatura que tem que transformar para Kelvin, tá? Então, ele já deu esse 27 justamente para já dar 300, tá? Porque a gente vai somar 273 mais 27 é igual a 300 Kelvin. Temperatura em Kelvin, por quê? Porque esse Kelvin aqui tem que cancelar com esse Kelvin aqui da unidade do R. Então, substituindo os valores aqui, então, o 100 atm, 1 metro cúbico, 8,2 vezes 10 a menos 5 atm por metro cúbico. Quem mais? Kelvin mol. Então, aqui em cima vai aparecer o Kelvin mol, justamente que é a unidade do R. Tá? E aqui embaixo ainda faltou a temperatura, que é 300 Kelvin. Ok? O que eu vou fazer aqui para simplificar, que eu faria no dia? O que é 300? É 100 vezes 3. Então, aí eu cancelaria esse 100 com esse 100. Aí só multiplicaria 8,2 vezes 3. Claro que ficaria também vezes 10 a menos 5. Então, aqui em cima ficaria 1 dividido por 3 vezes 8,2 vezes 10 a menos 5. E aí, eu vou chegar aqui no número de mols. Tá? Lembrando que aqui, todas essas unidades se cancelam. Atm cancela com atm, metro cúbico cancela com metro cúbico, Kelvin cancela com Kelvin. A única unidade que sobrou é o mol, e justamente tinha que sobrar o mol porque eu estou falando de número de mols, é isso que eu estou calculando, ok? E isso aqui vai me dar 4,06 vezes 10 a terceira mol, então, ou 4.060 mol de gás. Então, essa quantidade de mol de gás que tem em 1 metro cúbico desse duto. O que a gente quer agora? A gente quer em quilograma e relacionando isso com 4,1%, porque ele quer saber do etano. Então, isso aqui é o meu 100%, é tudo que está passando. Então, a gente pode fazer uma relação disso aqui com o 4,1%. Então, 4,06 vezes 10 a terceira mol de gás é o quê? É o meu 100%, é tudo que está passando nesse 1 metro cúbico sobre essa pressão e essa temperatura. Só que ele não quer saber de tudo, ele quer saber só do etano. Ele quer saber do etano. Então, a gente vai multiplicar aqui por 4,1. Ok? Aí, porcentagem cancela com porcentagem. Tá? Porcentagem morre com porcentagem. Fazendo essa multiplicação e dividindo por 100, isso aqui me dá 166,7 mol de etano. Então, vindo para cá, nós temos o seguinte.
A massa molar do etano é 30 gramas por mol. Por quê? Já coloquei aqui o C2H6. O que é o etano? O et são 2 carbonos. E aí, o ão me indica uma ligação simples entre carbonos. Então, como o carbono é tetravalente, e eu já tenho aqui uma ligação entre os carbonos, eu tenho que colocar mais 4 hidrogênios ligados a cada carbono. Então, cada carbono aqui vai ter 3 átomos de hidrogênio. Então, isso aqui é o etano. Et são 2 carbonos, o ão, a ligação simples entre carbonos, e o O é terminação de hidrocarboneto. Então, eu tenho aqui 2 carbonos, 3 hidrogênios aqui, mais 3 hidrogênios aqui, eu tenho no total 6 hidrogênios. E aí, ele me deu aqui as massas molares para a gente chegar nesses 30. Então, cada carbono tem uma massa de 12 gramas. Então, 2 vezes 12 me dá 24 gramas referente aos carbonos, mas cada hidrogênio é 1 grama. Então, 1 vezes 6 hidrogênios, nós temos 6 gramas referentes aos hidrogênios. Então, 24 com 6, nós temos 30 gramas de massa molar do etano. É isso que a gente está tendo aqui. Então, é a massa molar. 1 mol de etano equivale a 30 gramas. É isso que a gente vai colocar aqui. Por quê? A gente quer saber a massa em quilogramas. Então, eu tenho que fazer a conversão de mol, tem que transformar isso aqui, que está em mol, para a massa. Então, 30 gramas é 1 mol. Então, quantos gramas equivalem a 166,7 mol de etano? É isso que a gente vai descobrir agora, ok? Então, esse mol cancela com esse mol, só me sobra a unidade de massa, que é o que eu quero. Então, fazendo esta multiplicação, a gente vai chegar em 5.000 gramas de etano, ok? Então, lembrando que esse mol cancelou com esse mol, só sobrou a unidade de massa, que é o que eu queria. Só que a gente chegou em grama e ele quer em quilograma. Então, a gente vai pegar esses 5.000 e vai converter para quilogramas. Então, a gente sabe que 5.000 gramas são 5 quilogramas, ok? Então, tenho 5 quilogramas de etano nesse 1 metro cúbico de duto. Então, 1 metro cúbico de duto tem 5 quilos de etano, tá certo? É isso que a gente descobriu aqui. Então, mais uma questãozinha da FUVEST 2022, segunda fase. Bem interessante essa questão, abordando a parte de eletroquímica e a parte de gases. Então, a parte de eletroquímica bem completinha, a parte de gases também bem tranquila, nenhum segredo para resolver essa questão. O que ele pergunta sobre eletroquímica e sobre gases não é nada complexo. Então, uma bela questão aqui da FUVEST, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se conseguiriam fazer todos os itens, se não conseguiriam fazer todos, quais vocês conseguiriam ou quais não conseguiriam. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!